os primeiros versículos apresentando a respeito da promessa que ele tinha feito a Abraão, e ele vai reforçar essa promessa a Isaac, apresentando que multiplicaria a sua descendência, que daria a Isaac a terra que ele havia prometido a Abraão, seu pai, apresentando tudo aquilo que ele tinha falado a respeito do que ele faria com Abraão. O que é interessante é que Deus vem falando com um homem que está tomando a sucessão de um homem que não era pequeno, está tomando a sucessão do seu pai Abraão, que é o patriarca da fé, o pai da fé. Ele estava sucedendo o seu pai desde o começo. O que é interessante, quando você vai ver uma sucessão de Isaac, você vai observar que Isaac, quando sucede o seu pai, ele tem algumas palavras de Deus, que é: vou multiplicar a sua descendência, vou engrandecê-lo, vou fazer o seu nome conhecido, você vai ser abençoado. E ele vai apresentando essas coisas, mas você vê que quando ele começa a sucessão do seu pai, ele já vai pegar algumas dificuldades na vida. O versículo de número 1 apresenta dizendo que havia fome na terra, além da primeira fome que havia nos dias de Abraão. O que é interessante é que a primeira coisa que você encontra sobre Isaac, você vai encontrar que o período em que ele está sucedendo o seu pai Abraão é um período de fome. E nunca é fácil a gente suceder alguém pegando as coisas em um nível de dificuldade. É muito fácil a gente pegar uma coisa que está andando bem, que as coisas estão indo tranquilo, mas nunca é fácil a gente pegar uma coisa que está virada de cabeça para baixo e dar sucessão nisso que a gente pega. Ele vai pegar uma terra que está passando por um período de fome. E o que é interessante que o texto apresenta que não é a primeira fome, já havia uma fome que foi uma fome na época de Abraão, e agora está tendo a fome na época de Isaac. Quando você estuda a respeito de fome na Bíblia, você vai ver que não é muito estranho ter fome dentro da Bíblia. Quando você estuda sobre José, você vai ver que José profetiza dizendo que haveria um tempo de vacas gordas, mas também haveria um tempo de vacas magras, haveria um tempo de espigas gordas e bonitas, mas haveria um tempo de espigas magras e sofrido. Isso ele estava profetizando sobre a fome que aconteceria na terra do Egito. Quando você estuda sobre a vida de Elimeleque no livro de Ruth, você vai ver também que a cidade de Belém, que era a casa do pão, a casa do pão faltou pão, a ponto que quando falta o pão na casa do pão, a Bíblia diz que Elimeleque vai com a sua esposa Noemi para as terras de Moab, porque na cidade não havia alimento. Quando você estuda na Bíblia, você vê o período do profeta Eliseu. O profeta Eliseu também, no seu período, teve uma fome tão grande, a ponto que uma cabeça de jumento estava sendo vendida por um preço muito alto. Quando você estuda, você vê que há uma discussão a respeito das mulheres, ou entre as mulheres, sobre o que elas comeriam, a ponto de uma das mulheres chegar no rei dizendo: olha, quando o dia de onde nós comemos o meu filho, hoje era o dia de nós comermos o filho dessa mulher, e ela não está querendo dar o seu filho para nós comer, apresentando que a fome foi tão grande, a ponto que o povo de Israel entrou pelo caminho de canibalismo. Quando você observa sobre isso, você vai ver que o profeta Ágabo, já no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, ele também profetiza uma fome que haveria na terra, e essa fome veio e foi algo muito forte a ponto da igreja ter que se ajudar as igrejas de Jerusalém por causa da fome que havia na terra. Este homem está sucedendo o seu pai e está pegando uma terra que nela tem fome. Mas o que é interessante, quando Isaac ele pega essa terra, a Bíblia diz que Deus dá uma fala para Isaac dizendo: olha, o Senhor apareceu a Isaac e diz: não desce para o Egito.